Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o ensino bíblico da natureza pecaminosa, 2, as teologias modernas e 3, a normalização do pecado. A palavra deturpação, segundo o dicionário da Bíblia da língua portuguesa, diz que é interpretar mal ou deformar o sentido. Também significa modificar. Então ficaria assim para a gente: a interpretação má, ou a deformação da interpretação da doutrina bíblica, ou a modificação da doutrina bíblica do pecado. Nosso texto áureo diz que, por isso, está em Romanos 3,20, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A nossa verdade prática diz que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A palavra-chave é pecado. Pecado, segundo o dicionário da língua portuguesa, é desobediência à norma, desobediência aos preceitos. Primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza do pecado. Primeiro subtópico, definição de pecado. Então, dentre todos os termos de pecado, nós vamos destacar aqui o substantivo hebraico ratá. Ratá significa errar o alvo. O alvo está aqui e o camarada acerta no lugar errado. Então, errar o alvo. Essa é a raiz desse substantivo aqui. Não é chatá não, tá? É ratá que se fala. O CH se produz... Se pronuncia com som de R. Então Gênesis 4,7 vai dizer assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, nós precisamos dominar os nossos desejos para não cair em pecado. Agora na versão NVI, o mesmo versículo, Gênesis 4,7: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então está nas nossas mãos. Agora, o mesmo substantivo agora em grego é amartia, por isso o estudo do pecado é amartiologia, ou seja, logia de estudo e amartia de pecado. Então, estudo sobre o pecado, amartiologia, que também significa erro moral. Então, ratá no hebraico significa errar o alvo e amartia no grego significa erro moral. Segunda de Pedro 2, 13 e 14 diz assim: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então assim a Bíblia ela define pecado como transgressão da lei de Deus, ou seja, trata-se de uma rebelião e desobediência contra Deus e também contra a sua palavra. 1 Samuel 15, 22 e 23 vai dizer assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, obedecer e atender, colocar em prática, é melhor do que sacrificar, é melhor do que oferecer sacrifício, é melhor do que a gordura de qualquer carneiro. 23, porque a rebelião, olha a importância aqui, rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, o que acontece com esses pecados aqui no Antigo Testamento? O que acontecia com eles no Antigo Testamento? Eram dignos de morte. Então, a rebelião, ele está comparando com o pecado de feitiçaria. Todo feiticeiro deveria morrer. Porfiar, contender, é a mesma coisa que iniquidade e idolatria. Iniquidade é pecado de quem sabe que está fazendo coisa errada. Ele não pecou porque ele errou o alvo. Não, ele pecou, ele sabe que ele está pecando e ele continua fazendo. Isso é iniquidade. Idolatria também. Isso daqui é digno de morte no Antigo Testamento. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí Tiago 4,17 também vai dizer assim: aquele pois, vai falar da omissão, porque fala, não, eu não menti, eu omiti. Então a omissão também é pecado. Olha o que Tiago diz: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então se você sabe e não faz, comete pecado. Eu não sei, é uma coisa, eu sei, mas eu não faço, é pecado. Agora tem um pecado também
Tem o pecado da ignorância. A pessoa peca por ignorância, ela não sabe, mas mesmo assim a Bíblia ainda diz que é pecado. Eu não sabia, mesmo assim a Bíblia diz que é pecado. Eclesiastes 7:29, aliás, o segundo subtópico fala sobre a universalidade do pecado. Então o ser humano ele foi criado num estado de inocência, sem nenhum pecado. Aí Eclesiastes 7:29 vai confirmar isso aqui. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém ele buscou muitas astúcias. Então ele era dotado de livre-arbítrio, ou seja, ele tinha direito de escolha, a ordem de Deus para ele, ou as ordens de Deus para ele. Gênesis 2:16 e 17. E ordenou, ou seja, deu ordem, o Senhor Deus ao homem, dizendo: primeiro, de toda árvore do jardim comerás livremente. Essa era uma ordem. Deus mandou comer, se não comer está pecando. Então Deus mandou comer livremente. Segundo, versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então foram duas ordens. Primeira ordem, Deus mandou comer de todas as árvores. Segunda ordem, Deus mandou não comer de uma árvore específica. Essa é a ordem, porque no dia que você comer, já tinha um castigo aqui, predestinado, né? Já tinha um castigo. Se você comer, no dia que você comer, você vai morrer. Porém, o que Adão escolheu? Adão escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda, ou seja, a queda de Adão, ela corrompeu toda a humanidade. Ela fez com que todos herdassem a morte. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Então, quando a pessoa fica falando de Eva, porque não, olha só, por um homem entrou o pecado no mundo, não foi por uma mulher. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então nós já nascemos condenados à morte. É isso que o pecado de Adão trouxe para as nossas vidas. Mas nós vamos para o inferno por causa dos nossos próprios pecados, e não por causa do pecado dele. O pecado dele ocasionou que todos os seres humanos morressem. Agora, céu ou inferno depende de nós, está nas nossas mãos, não é culpa dele não. Então assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem condenados à morte, simplesmente por causa desse pecado específico. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então fica muito mais fácil entender esse versículo após essa explicação, né? Romanos 6:23 também diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui já está falando de eternidade. Então nós nascemos condenados a morrer fisicamente, porém vida eterna no céu ou morte eterna no inferno vai depender de nós, está na nossa mão. O salário do pecado é a morte. Então se nós continuarmos pecando, o que vai acontecer? Nós vamos parar lá no inferno. Mas se nós quisermos ter vida, é só obedecer a palavra de Deus, obedecer, aceitar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Terceiro subtópico fala sobre a corrupção total. Corrupção, ele é o estado corrupção total aqui vai falar sobre o estado mental, moral e também espiritual da natureza humana. Moral aqui fala da índole, fala de quem o ser humano é. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Olha o que Deus viu. Toda a imaginação do homem, todo pensamento do homem era mal, continuamente, o tempo todo era mal. Então ele decidiu não destruir novamente o ser humano. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, então um só homem desobedeceu, todos os homens foram feitos pecadores. Mas também a continuação do versículo, só um homem obedeceu e todos os homens foram justificados. Não é isso? Sendo justificado, sendo justo, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, por causa de Adão, que desobedeceu, todos nós somos feitos pecadores. Por causa de Jesus, que obedeceu, todos nós somos justificados. Claro que, se nós o aceitarmos, precisa somente desse passo, dar um passo em direção a Ele, aceitar o sacrifício dele, reconhecer que Ele morreu por nós. Então, somente por meio da graça é que o homem recebe capacidade de crer, de se arrepender e também poder ser salvo. Não vem por esforço próprio. Romanos 3:24 e Efésios 2:8 e 9. Olha o que diz. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Também Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então a fé, a graça, é tudo dom de Deus, nada vem de nós mesmos. Olha o versículo 9 que diz. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém pode ser salvo pelas suas próprias forças, ninguém pode ser salvo pelo seu
seus próprios méritos. Nós somos 100% dependentes de Deus para poder ser salvo. O resumo desse tópico diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele quem? Pelo pecado. O ser humano foi totalmente corrompido. O segundo tópico fala sobre as teologias modernas. Então são 3 itens aqui, ó: teologia do pecado social, teologia da libertação e liberalismo teológico. A gente vai passar rapidinho aqui. A gente fala assim teologia, mas teologia é estudo sobre Deus. Teos é Deus, logia é estudo, ologia é estudo, estudo sobre Deus. Então aqui não é teologia, aqui é teoria. A gente fala teologia, mas subentenda-se teoria. Então a teologia do pecado social, ela defende que o pecado é algo que se constrói por meio das estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça, a desigualdade. Então eles acreditam que isso é que traz o pecado, tá? Então o pecado deixa de ser tratado no nível moral, no nível espiritual, e passa a ser considerado no nível econômico e social. Aí vem Mateus 23, 27 e 28, vai dizer assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, ó, o que Jesus quis dizer com isso daqui? Ou o que nós estamos querendo dizer com esses 2 versículos aqui, falando dessa teologia ou dessa teoria do pecado social? Ó, os fariseus, eles eram ricos, eles não eram pobres, eles não eram os oprimidos, eles eram os opressores, muito pelo contrário. Eles se vestiam bem, eles eram bonitos exteriormente, mas por dentro jazia o pecado. Ou seja, o problema não é econômico, o problema não é financeiro, o problema é espiritual, o problema é na alma. Essa é a grande verdade. Então essa teoria já está fora. Aí vem a teologia da libertação. Então ela tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Então, para libertar o homem do pecado, não adianta focar em doutrinas bíblicas. É a teoria deles, tá? A teologia deles. Mas na indignação social, na indignação econômica e na indignação cultural. Então a gente tem que ficar indignado socialmente com a distribuição de renda, economicamente, né? E também culturalmente. É isso que tem que ser, é isso que trata essa teologia da libertação. Então desse impulso vai surgindo novas teologias que falam sobre a de gênero, que é a transexualidade, também fala da sexualidade, que é da homossexualidade, e também fala de raça. Então, uma das suas vertentes, um dos seus braços, uma das suas ramificações é a teologia da missão integral, também conhecida como TMI. Então, as pessoas, elas buscam formas de viver bem, ou seja, de viver como elas querem, não querem liberdade, querem libertinagem aqui na terra. Então, elas buscam formas de viver bem aqui nessa terra, e nós estamos buscando outra coisa, não é isso? Olha o que Paulo diz quando ele escreve aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós temos que esperar em Cristo quando? Na outra vida, na vida futura, porque a nossa vida não é essa. Essa aqui é passageira, é 80, é 100 anos. Vamos dizer que a gente vai viver demais 120 anos aqui nessa terra. Não é verdade? Então, e depois? Depois vem toda uma eternidade, depois vem um nascimento verdadeiro, se é para a vida eterna ou se para a condenação eterna. E o terceiro aqui, que é liberalismo teológico. Então, a razão ela é colocada acima da revelação divina. Então, dá mais valor ao homem do que ao próprio Deus. Né? Qual que é o resultado? O resultado é que a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das escrituras sagradas são questionadas. Por quê? Porque a razão manda mais do que o espiritual, não é isso? Também, segundo, os milagres e sobrenatural são considerados mitológicos, ou seja, eles consideram que os milagres, que tudo que é relatado aqui é mentira. Aí o terceiro, as doutrinas da fé são reinterpretadas, ou seja, interpretadas novamente, e também são ressignificadas, ou seja, são dados novos significados ou significados diferentes do que realmente elas significam. Então essa é o liberalismo teológico, ou seja, abriu para tudo. Não, tudo é aceito como teologia, tudo é Deus, Deus é tudo. Isso é um problema grande. Então troca-se, existe uma mensagem da salvação aqui, não existe? Pois é, então troca-se a mensagem da salvação por uma visão progressista. Então assim o pecado é relativizado. Não, isso é relativo, nem tudo é pecado. Olha, aí vem o ecumenismo religioso, ele é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Qualquer coisa que a pessoa tenha de experiência espiritual é válido, seja com anjo, seja com demônio, seja com o que for, é válido nessa teoria ou nessa teologia do liberalismo teológico. 2 Timóteo 4,3, Paulo diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou a doutrina saudável, a doutrina sadia, mas, tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Então, cada uma dessas teologias modernas que vão sendo criadas são criadas para poder atender o desejo de cada um. Se eu tenho um determinado desejo, eu vou atrás de uma teologia que atenda o meu desejo aqui nessa terra. O resumo do tópico diz assim: a teologia do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então existe uma doutrina bíblica que fala sobre o pecado, que pecado é pecado, que pecado manda para o inferno se não houver perdão, se não houver remissão. Mas eles inventam algumas coisas para poder relativizar isso daí, para poder aliviar, quando na verdade não existe esse alívio. Pecado é pecado em qualquer lugar. Terceiro tópico fala sobre a normalização do pecado, ou seja, está tudo normal agora. O pecado agora é normal. Então, antigamente a gente via alguma coisa que a gente ficava chocado, barbarizado. Hoje, não, isso é normal, isso está acontecendo em todo lugar. A gente vai achando que o pecado é normal. Aí vem, primeiro subtópico, a crise ética e moral. Então, ética, elas são os valores que regulam a conduta de uma pessoa. O que é moral? Moral é a prática dessa conduta, você colocar essa ética em prática. Então, a ética é um conjunto de normas, de regras de conduta, e a moral é quando a gente coloca em prática a ética, tá ok? 1 de Pedro 1,15 vai dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Eu fiz questão de frisar aqui o toda, porque não é algumas partes da nossa vida nós vamos ser santo. Não, nós vamos ser santo em toda a nossa maneira de viver. Vestir, falar, agir, andar, comprar e pagar, tudo. Está dizendo aqui, em toda a vossa maneira de viver. Aí vem Romanos 12:2, e não sede conformados, não tomem a forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então nós não podemos tomar a forma do mundo, nós temos a nossa forma de cristão, temos que continuar sendo cristão, temos que continuar sendo pautados por esta palavra que é a palavra de Deus. Então o conceito deturpado do pecado resulta em desvio de caráter. Olha só, 2 Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então tem pessoas assim hoje, está lá fora da igreja? Não, está dentro da igreja. Dentro da igreja tem pessoa que tem aparência de piedade, parece que é crente, parece que faz, mas ele nega a eficácia dessa. Parece que ele é piedoso, mas não é. E a Bíblia diz o que aqui? Destes, afasta-te, fica longe desse tipo de pessoa. Então essa crise de integridade gera ações incompatíveis com a fé bíblica. Romanos 2, 21 e 22. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Olha a pergunta que ele faz. Você ensina o outro, mas não ensina você mesmo? É um fariseu, né? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Eu falo que não pode fazer isso, e eu vou lá e faço? Olha só, 22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Olha só, a pessoa até ensina certo, mas faz da maneira errada. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio? Olha as perguntas que ele faz. A pessoa fala corretamente, ensina corretamente, mas faz tudo ao contrário. O que vai acontecer? Ela vai até ajudar as outras pessoas a chegarem ao conhecimento da verdade. Mas e ela mesma? Ela vai perder a sua própria alma. Aí vem Jesus dizendo assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vai adiantar nada, né? Vai lá para o inferno. O segundo subtópico fala sobre imoralidade sexual. Então, a deturpação, essa mesma palavra a gente está usando desde o começo, né? A deturpação da doutrina do pecado, ela favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos 1, 24 e 26. Por isso também Deus os entregou às concupiscências, aos desejos de seus corações, à indícia, para desonrarem seus corpos entre si mesmos. Entre eles mesmos eles vão continuar desonrando seus corpos. 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então não é só o homem, mas a mulher também mudou o seu uso natural. Existe uma finalidade para que o homem foi criado, para que a mulher foi criada. E eles fizeram uma inversão, eles mudaram o uso natural. Aí vem a doutrina da castidade, ela é vista como opressora. Então para uma mulher
se casar virgem, para um homem se casar virgem, é a doutrina da castidade que nós falamos. Ela é vista como opressora. Não, mas não pode a pessoa ser oprimida dessa forma. É assim que eles dizem. Então Romanos 6,12 vai dizer assim, ó, não reine, olha o conselho de Paulo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos. Quando o pecado ele reina no nosso corpo, o que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer os desejos da nossa carne. É isso que vai acontecer. É isso que Paulo está falando para não deixar acontecer. Não deixe o pecado reinar no seu corpo. Então o pecado ele é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade ela é negligenciada. Então Hebreus 13,4 diz, venerado, olha o que a Bíblia diz, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Mácula é mancha. Leito sem mancha. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, não sou eu, não é meu pastor, não é meu líder, não é ninguém. Quem vai julgar é o próprio Deus. Então, fique tranquilo que um dia a casa vai cair. Se você não se consertar, a casa vai cair. O terceiro subtópico fala sobre a dessacralização da vida humana. Então, as escrituras, a sacralização significa que é sagrado. Então, a vida ela é sagrada. O que está dizendo aqui no subtópico? Não, tirando a santidade, essa gracidade é nova, né? O sagrado da vida. Então, se a vida é sagrada, está dizendo que aqui está tirando esse sagrado da vida. Então as escrituras ensinam que a vida humana ela é sagrada porque tem origem divina, porque é o próprio Deus que criou, por isso que ela é sagrada. Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, a imagem do próprio Deus, semelhança do próprio Deus. Então, por conseguinte, a vida ela é inviolável e ela deve ser valorizada, segundo de Pedro 1:3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então o corpo humano ele deve ser cuidado, alimentado e também preservado. Efésios 5:29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, da mesma forma que eu alimento a minha carne, que eu sustento a minha carne, o Senhor ele sustenta a sua igreja aqui na terra. Então, aquele slogan que tem por aí, meu corpo, minhas regras, o que eles reivindicam? Eles indicam pseudo-direito, ou seja, o falso direito da pessoa de usar drogas, de se prostituir, de cometer aborto, de cometer suicídio, de cometer a própria eutanásia, porque o meu corpo, minhas regras, então eu defino, o meu corpo não vai aceitar um câncer, não é minha regra? Minha regra é essa, meu corpo não vai morrer, não é minha regra? Então será que o corpo aceita isso daqui? Será que esse slogan está correto? Claro que não, né? 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Ele, e o nosso corpo pertence a Ele, e o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. O que nós vamos fazer então? Vamos fazer as obras de Deus, porque do contrário vai acontecer o problema do Espírito Santo sair de nós, e vamos ficar como templo de demônios, a portas abertas para que os demônios possam entrar. Então a criatura de modo proposital, ela afronta a vontade do Criador. Como que eu crio uma caneta, depois essa caneta vai se voltar contra mim? É exatamente isso que está acontecendo. Romanos 1:25 diz, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E aqui é a verdade de Deus. As pessoas falam, é mentira. Não é assim não é por aí. É isso que fizeram. Romanos 1:25, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura, as pessoas, do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Amém. Um resumo desse tópico diz, quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida, ou seja, a vida deixa de ser sagrada. E para a gente concluir aqui, para a sociedade, a relativização do pecado, ela restringe a solução de pautas sociais, ou seja, o pecado não é nada espiritual, o pecado é coisa da sociedade, dá para se resolver aqui também. Então, para a igreja, isso aqui foi para a sociedade, agora para a igreja, o mal primário a ser combatido é o pecado que faz parte da natureza humana. Então, olha a diferença do que a sociedade pensa e do que a igreja pensa, ou na verdade do que a palavra de Deus diz. Romanos 1:18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça, ou seja, cedo ou tarde o cálice vai chegar a transbordar e vai vir direto de Deus, não é do homem não.
que detém a verdade em injustiça. 1 Coríntios 13,6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Nós somos desse jeito aqui, nós não folgamos com a injustiça, não nos alegramos com a injustiça. Pelo contrário, nós nos alegramos com a verdade, nós nos alegramos com a justiça. Erramos, falhamos? Sim. Pagamos o preço por causa disso? Também, exatamente. Tudo que nós fizemos de errado, tudo que nós plantarmos aqui, nós vamos colher. Ah, mas porque eu sou crente? Não importa. Você pecou, Deus te perdoa? Deus te perdoa, mas você vai sofrer a consequência também. Então a igreja atuante é aquela que ainda milita contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado e também contra a morte. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.